Olá a todos! Vamos continuar falando um pouquinho sobre o método de alfabetação. É essa questão de colocar o alfabeto por uma regra um pouquinho diferente, que é como se fosse uma regra bibliográfica, né? Que o último sobrenome vem antes e após a vírgula e depois vem os demais nomes, né? E sempre a gente leva em consideração um monte de regra. Não é sempre o último sobrenome que vem primeiro. Igual vocês viram lá que a regra para nomes orientais é que é o nome completo, as regras dos nomes espanhóis que são a partir do nome do pai da família, do sobrenome do pai da família, até mesmo a questão dos hífens, dos nomes que tem as partículas, que tem os nomes familiares, que vem junto com o último sobrenome, antes da vírgula, e entre outros também que vocês podem refazer também e rever a nossa aula sobre alfabetação de nomes de pessoas físicas. Agora falando um pouquinho sobre especificamente a alfabetação, mas para nomes com nomes jurídicos, né, de pessoas jurídicas. Por exemplo, naquela folha, vamos imaginar que naquela pasta, né, tem o nome de uma empresa. Professor, aqui comigo. Quando tem esse nome de empresa não tem sobrenome. Tem alguma coisa que vem antes? Vamos ver a partir de agora. Na regra 1, eu vou falar para vocês na regra 1 primeiro. Nome de razão social podem ser separados em unidades para ser analisados, não separados, não modificados, né, a ordem. Razão social, professor, o que é a razão social? A razão social é como se fosse o nome original da empresa. Como posso dizer? É o nome que é registrado a empresa, a instituição, que tem a formação jurídica dela, por exemplo, LTDA, por exemplo, fulano de tal LTDA, fulano de tal ME, fulano de tal... É como se fosse o nome verídico da empresa. E tem o nome fantasia, que é o nome... É como se fosse uma máscara que as pessoas conhecem a empresa, que é um nome de guerra da empresa, digamos assim. Aí tem outros pontos também que eu quero entrar. Porém, se arquiva igual aos nomes orientais das pessoas. Como assim, professor? Você se lembra que o nome oriental das pessoas é o mesmo jeito que é escrito e é o mesmo jeito que é arquivado? Não muda nenhuma ordem, porque o sobrenome da empresa vem primeiro? Pois é, no caso das empresas, é como se fosse uma razão social, na razão social da empresa, independentemente se o nome vem por último, se tem nome familiar ou não, ele é escrito da mesma forma. Vamos ver? Por exemplo aqui, ó. Organização Leon, Sociedade Anônima, Moraes e Berta, LTDA, que é uma sociedade que tem sócios. Sempre que tiver LTDA é porque tem sócio, né? E SA é porque tem sócios, mas só que anônimos. Tem um pessoal que trabalha na empresa, que são os diretores da empresa, porém tem investidores que vêm de fora, que são pessoas que são anônimos que não estão 100% lá dentro da empresa. Por exemplo, se eu comprar uma ação da Petrobras, eu sou um investidor anônimo, né? Confeitaria Londres e companhia, e assim por diante. São nomes que vêm na razão social, que é o nome de identificação para o governo, como posso dizer, para investimentos, assim por diante, até mesmo arrecadação fiscal. É o nome mesmo da empresa. Aí, como que eu faço qual que é a ordem que vai ficar? Notem que ele continua a mesma coisa. Como se arquiva? Organização Leon, Moraes e Berta e Confeitaria Londres. Quando vai para a etiqueta, ele vai na mesmíssima forma. Não muda absolutamente nada. Sempre nome de empresas que possuem razão social, LTDA, SA, parará, sempre vai na mesma ordem. Tá bom? Olha só como é que fica. A confeitaria seria a nossa primeira unidade, né? E seria o primeiro nome. Londres seria o nosso segundo nome e nossa segunda unidade e o terceiro nome.
Tá vendo? Que independentemente se tem o nome, sobrenome de família, nesse caso, ou nome, ou estrangeiro, independentemente, nome de empresa, é o mesmo jeito que vem, é o mesmo jeito que vai ser arquivado. Bom, quando não é nome fantasia, quando é nome dessa forma aqui, na razão social. Bom, professor, como vai ficar na tarjeta? Na tarja vai ficar assim, ó, Confeitaria Londres e Cia, tá bom? Segue na mesma ordem. Regra 2. Na regra 2 é a mesma forma para nomes fantasias. No nome fantasia, olha só, por exemplo, Mirante Cursos, Senai, Quero Açaí, por exemplo, são um nome físico. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clichê. Suponhamos que a Moraes e Berta é o nome do Quero Açaí. É o nome do registro do Quero Açaí. É o nome do registro. Mas todo mundo conhece ele não como Moraes e Berta LTDA, que é só um nome de registro. Conhecem como Quero Açaí. É um exemplo, tá bom? Então, vamos lá. Moraes e Berta é o nome de registro e Quero Açaí é o nome da fachada. Mas suponhamos que você fala assim, olha, eu não sei o nome da razão social, só sei o nome fantasia. Vamos arquivar como? Pelo nome fantasia, sem aquele LTDA normal. Só que vai ter aquela alteração, professor? Por exemplo, o último nome vem primeiro, depois vírgula? Não, só faz com o nome de pessoas, tá vendo? Mirante Cursos continua o mesmo, Senai e Quero Açaí continua absolutamente os mesmos. Nossa, professor, então para nomes de empresa não muda nada? Não é que não muda nada. Tem algumas regras que mudam. Vou mostrar para vocês agora. Por exemplo, Quero Açaí. Eu divido, por exemplo, vou dividir em unidades, é só para vocês verem mesmo o que são, tá bom? Mas não influencia tanto, tá bom? Não tem terceira unidade, quarta unidade, quinta unidade, sexta unidade, não tem. Se não tem, eu vou parto para cá. Quero Açaí. Viu? Simples e fácil. Regra 3. Agora sim. Essa regra, por que eu coloquei entre parênteses? Eu coloquei um parênteses aqui, ó. A critério. Por que eu coloquei um a critério? Porque realmente essa regra, ela vai variar muito. Por quê? Essa regra, você se lembra das partículas, que é o D, o apócrifo lá em cima, Lê, Do, D, o THE, o LA, o VAN. Você se lembra desses apócrifos, né? Ou melhor, nessas partículas. Essas partículas que fazem parte de um nome, mas muitas das vezes não são interligados, mas fazem parte do outro nome, nas empresas, geralmente elas possuem. Mas, por exemplo, de, le, lá, der, e assim por diante. E quando possui essas partículas, ou iguais àquelas dos nomes, no nome de empresa, eu posso fazer a seguinte forma. Por quê? Geralmente, eu posso evitar usar essas partículas. Por quê? Elas podem aparecer na etiqueta? Podem aparecer na etiqueta, na identificação da caixa, na identificação do arquivo, no sistema, onde que for. Porém, elas podem atrapalhar na hora da alfabetação, né? Pode confundir. O segundo nome que vem após ele pode ser mais importante, né, que o primeiro, que é essa partícula. Então, quando eu for, por exemplo, organizar por alfabético, por ordem alfabética, ele pode tirar ele de uma ordem ou colocar ele numa ordem que não faça sentido. Lá nos T's não tem nada a ver, mas é melhor trabalhar com a segunda palavra. Porém, eu vou deixar o critério porque eu vou explicar como funciona e vou falar especificamente se dá certo ou não. Bom, podem aparecer na etiqueta, mas, porém, virá dentro do parênteses e no final do nome. Como assim, professor? Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Alguns exemplos de nomes. Vamos lá para os exemplos. The Palace Company, La Cocina Mexicana. The Palace Company, La Cocina Mexicana, tanto faz. Notem que as partículas, elas fazem um complemento. De, lá, ele, o palácio, a companhia do palácio, companhia, algo do tipo. La Cocina Mexicana. Se você puxar a tradução, La Cocina Mexicana, ele vai eliminar o lá, que é cozinha mexicana. Então, independentemente se ele vai ser usado ou não, ele vai permanecer com o mesmo conceito. E por isso que quando se arquiva dessa forma. Eu coloco
o Palace Company, entre parênteses, o D. Ele vai permanecer, mas eu vou arrancar ele do início e eu vou colocar no final, entre parênteses. Ele segue aquela mesma regra dos cargos, que eu tiro o cargo abreviado da frente e coloco entre parênteses no final, tá? Depois de umas determinadas outras ordens, né? E depois, professor, como é que eu faço uma outra coisa aqui? Cadê? Como vou aplicar? O D, querendo ou não, ele vai ser a última unidade. Por que ele é a última unidade? Que é a terceira unidade. Se tivesse Palace Company LTDA, seria Palace a primeira, Company a segunda, LTDA a terceira e D quarta. Né? Então, essa partícula, independentemente se ela é lá, D, low, se você quiser permanecer ela na letra T, tanto faz. Mas se você quiser remover ela e colocar entre parênteses, igual que está aqui no exemplo do arquivo, fica a critério. Tá bom? Assim, eu acho legal. Né? Porém, se você quiser permanecer ela na frente, a critério. Bom, eu deixo a critério porque tanto faz. A maioria das pessoas não vão lembrar, vamos voltar lá um pouquinho. No La Cocina, La Cocina Americana. A La Cocina Americana, dependendo do lugar, se for aqui, no Brasil, seria Cocina Mexicana. Vamos na Cocina Mexicana? Vamos na Cocina Mexicana? Eu eliminei o lá. Então, tá vendo? Na leitura, tanto faz também. La Cocina. Vamos lá na La Cocina Americana? Alguns falam. Vamos lá na Cocina Mexicana, algo do tipo. Cara, trazendo para o brasileirado. Independentemente se ele na frente ele traz no sentido ou não. Mas ele faz parte do nome, por isso que eu não o elimino. Eu só movimento ele de lugar. Tá bom? Por isso que eu coloquei ele a critério. Aqui o exemplo de como que eu posso dividir para só identificar, tá bom? A regra 4. Números em nomes de empresas. Professor, algumas empresas têm números nela. Se esses números estão na empresa, no nome da empresa, vem lá, 2 irmãos, 4 queijos Bahia, ou 3 corações, exemplo, 3 corações, o número 3 e a palavra corações, que é do pessoal lá. 3 corações, que tem um número na frente. Eles entram para uma outra ordem. Eu tenho que, antes da letra A, criar uma sequência só numérica para número de empresa? Exatamente não. Por quê? As empresas, elas, além do número, elas têm um nome após, né? Exemplo, 3 corações. E não é só numérico. Ele tem um sentido com o número 3 e tem um sentido com uma palavra. Então ele permanece na ordem alfabética. Tá, professor, mas o número 3, ele é escrito, professor. Exato. Por isso que o número 3 escrito tem... É como se fosse ele... desculpa. O número 3 digitado, o número 3 mesmo, o número 3, ele tem o mesmo sentido como se fosse escrito normal, por extenso. Número 3, 3 corações. 3 corações, então eu arquivaria o número 3 com a palavra coração na letra T. Como assim, professor? Meio doido isso, não? Não, porque a palavra número 3, o número 3, inicia por extenso com a letra T. 3. Por isso que ele entra lá naquela ordem. Nossa, professor, por que leva essa consideração? Porque eu estou trabalhando com alfabetação. E na alfabetação, os números em nomes de empresa têm o som como se fosse por extenso. E mesmo ele estando lá, número 2, 3, 4, 5, 15, 20, ele tem o mesmo som como se fosse escrito. Por isso que ele entra na ordem alfabética no número, na letra que começa a letra por extenso do número, né? Da palavra referente ao número escrito. Professor, vamos lá, exemplo. 2 irmãos e panificadora 2 irmãos. Por que eu coloquei a panificadora 2 irmãos de um outro jeito? Para vocês verem, de um jeito e panificadora de 2 irmãos de outro. Como se arquiva os dois? Primeiro, 2 irmãos. 2 irmãos macenaria, 2 irmãos macenaria. Eu não vou escrever o número 2. Eu vou permanecer o número 2 do jeito que ele dá. Eu não vou apagar e digitar o número D-O-I-S. 2. Não vou digitar. Vou deixar no mesmo jeito.
Mas quando eu estiver organizando o nome de empresa na ordem alfabética, quando eu ver o número 2, eu já tenho que imaginar que ele inicia com a letra D. Por isso que ele vai lá na sequência da letra D, tá bom? Número 2, dois irmãos, ele entra na mesma lógica. Se tiver alguma letra maior, por exemplo, dia, confeitaria. Quem que vem primeiro? Dia, confeitaria ou dois irmãos? Dia, confeitaria, porque o dois irmãos, a letra O, referente ao número 2, é depois da letra E. Nossa, professor, é meio complicado entender. Sim, se no sistema, se você tiver um sistema e ele não estiver aceitando, quando você for organizar, sempre que você for classificar pelo Word ou Excel ou outro programa, ele vai jogar os números antes de iniciar o alfabeto. Então, antes de iniciar o alfabeto, se tiver alguma palavra referente a número referente a alguma empresa, ele vai jogar antes. Vou dar um exemplo, eu não vou estender aqui não, porque tem um exemplo pronto aqui, vou mostrar para vocês. E a panificadora Dois Irmãos segue na mesma ordem. Por exemplo, Dois Irmãos Marcenaria, o número 2 vem em primeiro, Irmãos vem em segunda unidade, terceira unidade do nome vem Marcenaria. Então se arquivaria Dois Irmãos Marcenaria do mesmo jeito, tá bom? Mas tá, agora vamos colocar em prática. Vamos arquivar. Aqui tem todos os nomes de todos que eu utilizei, eu citei aqui nessa aula. Notem que estão todos classificados, ó, de A a Z, de A até o Y que eu usei, né? Se eu fosse classificar no método antigo, tá pronto isso aqui, no método antigo, que é o mais comum. Tá vendo que o número 1 e o número 2, eles não entram no alfabeto? Por quê? O sistema entende que eles são números. Eles não são partes do todo, né? Digamos assim, parte da sequência lógica. Para que você utilize essa ordem na alfabetação, se você for classificar por número, você pode usar da seguinte forma, aplicando o método da alfabetação naqueles nomes. São 49. Por exemplo, eu apliquei o Alice fica Aquino, daquele jeito. Do jeito que eu expliquei para vocês, eu fiz aqui, ó, Shan Kong Sen, Cocina Mexicana, La Cocina Mexicana, dois irmãos marcenaria, aqui, ó, os dois irmãos. Tá vendo que eu usei o número 2, tá? O número 2 na letra D. Notem que o sistema, ele dá sempre um bugzinho. Por quê? O número 2, ele tinha que vir antes do del rei. Por quê? D segue a lógica do A, segue a lógica do E e segue a lógica do E. Então, 2, se eu for escrever, o número 2 começa com a letra O, a letra D, e o segundo é a letra O. Então, ele viria aqui. Mesmo fazendo isso, o sistema dá um bugzinho. Sempre, vou dar uma dica então para vocês. Se vocês forem classificar para ficar dessa forma, no Word, no Excel, PowerPoint, aonde você for fazer a classificação automática, que ele coloca tudo em ordem para você automaticamente, se você for usar um método de alfabetação, dica, escreva o nome número 2, coloca 2, entre parênteses, coloca um número e faz assim. Se caso você for tiver um sistema para você lançar esse número 2 lá no sistema e ele já entrar na ordem automaticamente, para ficar mais fácil para você identificar e você for registrando, tá bom? Ou escrevendo. Para que ele fique na ordem correta, você digita o número 2, escrito por extenso, e entre parênteses o dígito 2. Fechei e digito Irmãos Marcenaria. Ficaria 2 Irmãos Marcenaria. Porque a hora que eu for classificar, ele já sabe que o número 2, já vai ficar na ordem correta. Aí depois que ele ficou na ordem correta, se você quiser apagar, você pode apagar. Não tem problema, tá? Fica a critério se você quiser apagar. Você pode também, em vez de colocar um parênteses, você colocar um tracinho. E em vez de você colocar o parênteses, digita a palavra 2, né? Digita a palavra, a palavra por extenso do 2, dá um tracinho, como se fosse um sinalzinho de menos, coloca o número 2 e continua. Dois irmãos.
tá bom? Aí fica a critério também. É a mesma forma. Essa tática, essa estratégia é só para colocar o número 2 automaticamente. Senão, eu vou ter que fazer isso manual. Dar o Ctrl X de um lugar e colocar ele em outro. Eu deixei esse erro passar para vocês verem como a gente pode fazer para solucionar depois. Tá bom? Então vamos lá. Aí, professor, tem outros aqui, ó, como os nomes em espanhol. Opa, tem os nomes em espanhóis. Espanhol, né? Espanhóis. O nome com a partícula, o nome com o hífen, nomes com familiar, com questão familiar, né? Com sobrenome familiar. E tem os demais. Eu fiz até o Z. Como não tinha o Z, a gente foi até o Virgínia. Então, notem que a ordem alterou 100%. Vocês se lembram que lá, no antigo método, a Yara era a última. Aqui, a Yara está na letra R. Olha só. Rosas. Yara das Rosas. Ela não é a última. A última continua sendo a Amanda Virgínia. Bom? Aqui, como ficaria? Vamos imaginar que esse aqui é um armário de gaveta. Deu um trabalho para fazer esse desenho. Quando esse armário de gaveta ele abre, ele tem um monte de pastinhas lá dentro. Por exemplo, vou abrir a primeira gaveta. Abri a primeira gaveta. Nessa primeira gaveta, eu tenho várias pastinhas, tá vendo? Na primeira pastinha, eu tenho o nome da Alice. Alice Aquino, que é a primeira que vem no alfabeto. Depois, o Arco e Mulher Ângelo Del Rey, Ângelo Del, Cardeal Arco Verde. Tá, professor, calma aí. Os nomes das empresas estão junto com as pessoas jurídicas? Sim, elas estão. Por quê? Se você quiser separar dois armários, se você, empresário, se você estiver num local onde você pode separar o alfabeto o jurídico do pessoal, o nome de pessoas, das pessoas, o nome de pessoas jurídicas, das pessoas físicas, faça. Senão, você vai só perder espaço, né? Então, coloca junto. Pode colocar junto, independentemente de ser pessoa física ou jurídica, pode colocar junto até que você tenha condições de separá-los, tá bom? Não tem problema, porque eles já são separados e identificados por números, ou melhor, pelo alfabeto, se você for usar este método, tá bom? Aí eu tenho aqui o Cavaleiro Sobrinho, a Marcela, o Shan Consen, a Cocina Americana, entre parênteses, o Lá, Confeitaria Londres e Cia, Dois Irmãos Marcenaria. Tá vendo? Os dois irmãos, na etiqueta, eu não faço aquela cartinha na manga que eu falei para vocês. Na etiqueta, eu não coloco 2, eu não digito por extenso 2, entre parênteses, o dígito número 2 e depois irmãos marcenaria. Dois irmãos marcenaria. Eu permaneço o número 2 irmãos marcenaria. Por quê? Quando eu for procurar, eu tenho que procurar como ele realmente é escrito, o nome da empresa. No sistema, estou falando do sistema, se você for fazer um método indireto de busca, usar o sistema, ele não faz automaticamente se eu não der uma estratégia para ele organizar especificamente por esse jeito, colocar o número 2 na letra D. Então, para ele colocar o número 2 na letra D, eu tenho que digitar o número 2 para que ele entenda que eu estou trabalhando com letra e não com número. Isso no sistema, tá bom? Mas tem sistemas que já são específicos para arquivo de alfabetização, que ele faz isso automaticamente, tá bom? Mas não compensa, que é muito caro, dependendo da situação. Então, pelo Excel, se você for fazer isso, faz aquela estratégia de digitar o número por extenso, depois coloca entre parênteses, ou passar um tracinho, colocar o dígito do número, ele coloca na ordem. Só que aí, quando ele colocar na ordem, você pode até deixar lá gravado, e quando você for pesquisar, você já entende. Então, o número 2 aqui, mas esse número aqui deve ser o real da empresa. Esse número 2 aqui deve ser só para organizar no sistema. Algo do tipo. Bom? O Juan Hamad. O Juan Hamad, ele é um jornalista árabe que foi morto, né? Ele denunciou algumas coisas. E o nome dele o Hamad, Hamad Constantino, ou do tipo. Ele como é árabe, ele vem por completo, porque Jamal é o nome da família dele. Bom? Matias Jean Henrique, vocês vão notar uma diferença. Olha só.
Deixa eu fazer o seguinte. Ó, Matias, vírgula. Acabou os nomes aqui antes da vírgula. Até que tudo bem? Aqui, antes da vírgula, eu só tenho um nome. E eu sigo outro problema. Tem um outro Matias aqui. Mas só que é o Matias Neto. Se é Matias Neto, quem vem primeiro? Matias Neto ou só Matias? O menor nome. O menor nome antes da vírgula, ele vem primeiro. Matias, vírgula. Acabou, não é? Então ele vem primeiro. Nesse caso, eu tenho Matias e o Neto. Ele tem mais um nome. Então ele vem depois, tá bom? O sistema vai colocar o Matias, vírgula, abaixo deles. Mas ele é assim, tá bom? Matias Neto e Matias Neto. Tem dois Matias Netos. O Neto, ele não é critério de desempate. Eu falo dessa forma para ficar mais fácil. Ele não é critério de desempate quem vem primeiro e quem vem pro segundo. Neto, Neto. Matias, Matias. Só se for o H. Se tiver Matias com H, aí é diferente. Aí ele vai lá para ele vai vir antes. Ele vai vir antes, tá bom? Ele vai vir antes. Então Matias com H vem antes e Matias com T normal vem depois, tá bom? Ficaria Matias Neto, Matias Neto. Nesse caso, o A também é o mesmo, bate. Alisson Augusto. I, U, opa. I não, L. L, U, opa. Então a segunda letra do nome após a vírgula foi o critério de desempate para saber quem vem primeiro e quem vem segundo, ok? Matias Vilela já é diferente, ó. O Vilela aqui, ele tem um hífen, né? Matias Vilela tem um hífen, então ele vem depois, tá vendo? Ele vem depois, porque ele é um outro formato, mas entra ainda no M. Jefferson H. Henrique, o doutor. Michael Gert Richard. Outra coisa, ó. Quando na etiqueta não couber, se você for fazer ela impressa, pode colocar a vírgula em cima, permanecer os nomes antes da vírgula em cima, e embaixo você coloca os demais nomes, tá bom? Porque eu já sei que após a vírgula viria os demais nomes, mas só para organizar bem na etiqueta, você pode fazer dessa forma, tá bom? Depois vem Liberante Cursos, Moraes e Berta, Organização Leon, Oviodo e Banhos José D, Palace Company, ou Palace Company com D, o D Palace Company, Panificadora dos Irmãos, Pino de Melo, Francisco, Princesa Diana, Príncipe William. Tá vendo que eles não mudam? É o mesmo jeito, por quê? Ele só tem um nome específico depois do título. Depois lá na gaveta do quê? Na gaveta do que eu quero sair, a Rainha Elizabeth, eu tenho o Ribeiro Luciene, que é professor e mestra, Ribeiro Júnior Paulo de Andrade, Rios Antônio de Luz, Rosa, Yara das Rosas, Anderson Santa Paula, o Santa Paula vem antes da vírgula, Santo Cristóvão, Santo Cristo, que é também um santo, tem a palavra santo no nome, então ele vem completo antes da vírgula, e Cristóvão D, Santos de novo, Santos, só que nesse Santos ele não tem santo, ele não tem santa, ele não tem são, ele tem santos no plural, por isso que ele vem dessa forma. Senai, Shinzo Abe, que é o ministro do Japão, primeiro-ministro do Japão, tá bom? Eu posso fazer também uma outra coisa, eu posso jogar esse primeiro-ministro para baixo, subtrair o tamanho da fonte e deixar tudo pequenininho aqui embaixo e deixando o destaque centralizado Shinzo Abe. Fica critério também. Silva Andrade, André da Silva, Carla da Silva, acabou o S, tá vendo? Eu não tenho mais espaço para colocar mais pastas com a letra S. O que eu vou fazer? Eu coloco que fui até o S aqui nessa gaveta, porém eu vou vou continuar o S na outra. Aí eu não vou começar do fundo para frente, eu vou começar da frente para o fundo. Silva, José Lima da Silva, que é coronel, o Roberto Oliveira e Silva, o Augusto Barbosa da Silva, que ele tem filiação, como ele tem filiação, é Silva Filho, tá bom? Nome familiar. Ana Carolina Soares, Ana Carolina Souza, Ana Catarina Soares e Ana Carolina Souza, Tavares e Silva. Tavares e Silva tem hífen, então vem Vander Carlos Tavares Silva, Van Damme Herman, volume 1, e Van Damme Herman, volume 2. Por quê? Eu posso usar também em número. Nada me impede de usar um número.
para eu destinar. Olha, já tenho uma pasta com ele, já está cheia, agora vamos abrir uma segunda pasta. Eu posso usar dígito, como o algarismo romano, eu posso usar o número mesmo, né, o dígito de número comum. Professor, mas não pode. Não. O que influencia é o início, né, da ordenação. Esse volume aqui é algo extra. Ele não pode ser critério de ordenação. Ele pode estar aqui, mas não é um critério de colocar em ordem alfabética, tá bom? Depois, eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu só ficar um pouquinho menor aqui. Vou ficar um pouquinho menor, tá bom? Vou ficar aqui, não vou atrapalhar ninguém. Pronto, ficar aqui em cima. Agora, aqui, ó. Depois, eu vou colocar, eu continuo na mesma ordenação, tá vendo? Eu continuo na mesma gaveta, o S, daquele jeito que eu falei. Van Damme, volume 2, Vila Rica, Marcela. Por que Vila Rica? Porque Vila é substantivo, a Rica é um adjetivo. Então, eles vêm juntos. Marcelo, Vila Rica. Vilas Lobos, Heitor Vilas Lobos, por causa do hífen. E Virgínia Amanda, volume 1 e 2, até o número 3. Então, são 3 pastinhas da Amanda. Por quê? Encheu uma, vou para outra, tá bom? Ou uma eu estou tratando de um assunto, ou outra eu estou tratando de outro assunto, e assim por diante. E fica a critério de como que você vai organizar, tá bom? É dessa forma que se faz. Show? Então, sobre referências, métodos alfabéticos, estamos finalizados. Eu achei, assim, quando eu conheci esse assunto, eu achei absolutamente um assunto muito, muito interessante. Por quê? É uma forma diferente de você trabalhar, né, com ordenação de documentos, né, por ordem alfabética, e mexe muito com a empresa. É fácil que você pode buscar pelo último nome e encontrar definitivamente a pessoa direto. Se você for usar um método direto de pesquisa, auxilia. Se você for usar um método indireto de pesquisa, que é uma questão de usar o sistema, fica a critério também. Porque aí no sistema, se você for usá-lo, você vai ter que usar uma estratégia para colocar uma empresa que tem um número na frente, você tem que digitar ela por extenso, colocar entre parênteses o número, ou colocar um tracinho, digita 2, tracinho, 2 por dígito e continua 2 irmãos, por exemplo. Bom? Então, eu agradeço a todos. Tem outras partes, né, de métodos. Agora vamos fazer o método numérico, tá bom? Um método numérico, geográfico e por assunto. Ok? Até mais. Vamos ver aí depois.